E aí pessoal, vamos lá? Tá na hora do vídeo. E antes de mais nada, peço a ajuda de vocês, por favor, quem puder, se inscreva no canal e faça parte da família. São todos muito bem-vindos. Mas vamos lá. Olha como é que a China é legal, tá? Isso que eu falo assim, os chineses são legais, os políticos chineses são legais, eles são os caras. O resto do mundo é uma caca. E eles são desculpa o termo assim, os legalzões, para não falar uma palavra legal, né? Mas vamos lá. A China atrasou o lançamento de informações sobre o coronavírus, frustrando a OMS. Ao longo de janeiro, a Organização Mundial da Saúde, a vulgo OMS, divulgou publicamente a China pelo que chamou de resposta rápida ao novo coronavírus e agradeceu ao governo chinês por compartilhar o mapa genético do vírus imediatamente. Tá? O imediatamente aqui está entre aspas. Então, você já sabe. Mas, de fato, as autoridades chinesas permaneceram liberando o mapa genético ou genoma do vírus mortal por mais de uma semana depois de que vários laboratórios do governo já haviam o decodificado completamente, sem compartilhar detalhes importantes para a criação de testes, drogas e vacinas. Os controles rígidos sobre as informações e a concorrência no sistema de saúde pública chinesa foram as principais responsáveis, segundo The Associated Press, a vulgo AP, tá? A partir de documentos internos, e-mails e dezenas de entrevistas. As autoridades de saúde só divulgaram o genoma depois que um laboratório chinês o publicou às autoridades em um site de virologia em 11 de janeiro. Mesmo assim, a China parou pelo menos mais 2 semanas ao fornecer à OMS detalhes necessários, de acordo com as gravações de várias reuniões internas realizadas pela Agência de Saúde da ONU em janeiro. Tudo em um momento em que o surto poderia ter sido drasticamente reduzido. Embora a OMS continue elogiando publicamente a China, as gravações obtidas pela AP, no caso Associated Press, mostram que a China não estava compartilhando informações suficientes para avaliar o risco do novo vírus, custando um tempo valioso ao mundo. Atualmente, estamos no estágio em que, sim, eles estão nos entregando 15 minutos antes de aparecer no circuito interno de TV, disse Gao Dengale, principal autoridade da OMS na China, referindo-se à televisão central da China, uma de propriedade estatal. Então eles só passavam a notícia para a OMS 15 minutos antes de mandar para a televisão da China. Pô, resolve uma merda dessa? Não resolve, pô. A história por trás da resposta precoce à pandemia ocorre no momento em que a agência da ONU está sitiada. O presidente Donald Trump cortou laços com a OMS na sexta-feira, depois de explodir que a agência está supostamente em conluio com a China para esconder a extensão da epidemia. O presidente chinês, o Xi Jinping, disse que a China sempre forneceu informações à OMS e ao mundo, tá, entre aspas, de forma mais oportuna. Então você vê que o cara é um puta de um oportunista. As novas informações não apoiam as narrativas dos Estados Unidos ou da China, mas retratam uma agência agora presa a meio que estavam tentando urgentemente solicitar mais dados. Embora a lei internacional obrigue os países a relatar à OMS informações que possam ter um impacto na saúde pública, a agência da ONU não possui poderes de execução. Em vez disso, deve contar com a cooperação dos Estados-membros. Olha, você vê que todo ano tem aquela pomposa reunião da ONU, vamos fazer isso por tal lugar, vamos fazer aquilo por tal lugar. E no final, resolve o quê? Nada. Já falaram em fazer sanções para tudo quanto é canto, para tudo quanto é tipo de pessoa aí. Resolveu? Nada. Teve países que respeitaram as sanções?
Neca de Bitibiriba. Então, praticamente, a ONU, infelizmente, ela está lá só de fachada. Porque falar que tem realmente poderes para fazer alguma coisa, se descuidar, a OTAN, tá, tem mais poder para agir do que a própria ONU. E olha que a OTAN é menor que a ONU, tá? Deveria ser menor que a ONU. E a OTAN parece que ela tem mais autonomia que a ONU, por incrível que pareça. A Associated Press descobriu que, em vez de conspirar com a China, a OMS foi em grande parte mantida no escuro, pois a China forneceu apenas informações mínimas necessárias. Como eu falo, a China é um cara legal. Mas a agência tentou retratar a China da melhor maneira possível, provavelmente convencendo o país a fornecer mais detalhes sobre o surto. As autoridades da OMS se preocuparam em pressionar a China por mais informações, sem irritar as autoridades ou prejudicar os cientistas chineses, que eles elogiaram poder codificar o genoma com uma velocidade espantosa. Desconfia, nego. O Dr. Michael Ryan, chefe de emergência da OMS, disse que a melhor maneira de proteger a China era que a OMS fizesse sua própria análise independente. Por quê? Caso contrário, a propagação do vírus entre as pessoas estaria em questão e, abre aspas, outros países agirão de acordo, fecha aspas. Desde o momento em que o vírus foi decodificado em 2 de janeiro, até quando a OMS declarou um estado de emergência global em 30 de janeiro, você vê que levou praticamente um mês. O surto cresceu, em um fator de 100 a 200 vezes, de acordo com os dados retrospectivos do Centro Chinês de Controle e Prevenção de Doenças. A OMS e as autoridades mencionadas nessa história se recusaram a responder às perguntas feitas pela Associated Press, sem transcrições em áudio ou por escrito das reuniões gravadas, porque a Associated Press não consegue fornecer proteção para suas fontes, então tem que omitir os nomes. Nossa liderança e nossa equipe trabalham dia e noite para apoiar e compartilhar informações com todos os Estados-membros, igualmente, e se envolver em conversas francas com governos de todos os níveis, disse a declaração da OMS, que é pura fachada. A Comissão Nacional da Saúde da China e o Ministério das Relações Exteriores não fizeram comentários. Mas nos últimos meses a China se defendeu repetidamente de suas ações, e muitos outros países, incluindo os Estados Unidos, responderam ao vírus com atrasos ainda mais longos de semanas e até meses. No final de dezembro, médicos notaram grupos misteriosos de pacientes com uma pneumonia incomum. Procurando respostas, eles enviaram as amostras para laboratórios comerciais. Em 27 de dezembro, a empresa Vision Medicals reuniu a maior parte do genoma de um novo vírus, com semelhança impressionante com o SARS. Eles alertaram as autoridades de Wuhan, que dias depois emitiram avisos internos alertando sobre a pneumonia incomum. Em 30 de dezembro, Shi Zhengli, uma renomada especialista em coronavírus do Instituto de Wuhan de Virologia, foi alertada sobre a doença e, em 2 de janeiro, sua equipe o decodificou completamente. Mas quando se tratava de compartilhar o genoma com o mundo, as coisas deram errado. A principal autoridade médica da China, a Comissão Nacional de Saúde, emitiu um aviso confidencial proibindo os laboratórios de publicar sobre o vírus sem autorização. Você viu como é que a China é legal. A ordem impediu o laboratório de Xi de publicar a sequência ou aviso de possível perigo.
Os funcionários da comissão disseram mais tarde que a ordem era impedir qualquer liberação acidental do patógeno, até então desconhecido, e garantir resultados consistentes, dando 4 laboratórios estaduais para identificação ao mesmo tempo. Essa ideia de liberação acidental de patógeno aqui, isso aqui ficou estranho. Dá para ser interpretado de várias formas, porque foi bem no início ali da coisa, assim, diz a lenda, né? Mas vamos lá. Em 5 de janeiro, 2 outros laboratórios do governo sequenciaram o vírus, e outro laboratório em Xangai, liderado por Zhang Yongzhen, também o decodificou. Zhang alertou a Comissão Nacional de Saúde que o vírus era provavelmente infeccioso. O CDC chinês elevou seu nível de emergência para o 2º nível mais alto, mas não tinha autoridade para alertar o público. Casos suspeitos começaram a surgir na região. Na Tailândia, funcionários do aeroporto afastaram uma mulher que viajava de Wuhan com nariz escorrendo, dor de garganta e febre alta. Cientistas da Universidade de Chulalongkorn, rapaz, pensa no nomezinho, logo descobriram que ela estava infectada com um novo vírus, mas não possuía uma sequência da China para combinar com isso. Então, sem a sequência do genoma para poder bater, não tinha como atestar nada. Então não sabiam de nada, ficavam às escuras. Tá. E a mesma coisa aconteceu aqui no Japão, né, no começo, quando bateu o naviozão aqui do Diamond Princess. As autoridades japonesas aqui não sabiam o que fazer, bicho. Mas pensa num corre-corre que foi na época, que eles confinaram todo mundo dentro do navio, ninguém sai porque a coisa tá pegando e ninguém sabe o que fazer. Tá? Enquanto isso, as autoridades da OMS se queixaram em reuniões internas de que a China estava tentando fornecer detalhes cruciais sobre os surtos. Tentando fornecer é uma tradução meio legal, né? Como é que se fala? Apesar de cumprir tecnicamente suas obrigações sob o direito internacional. Então, assim, essa tradução aqui ficou meio legal aqui. Como é que se diz, né? Então, enquanto isso, as autoridades da OMS se queixaram em reuniões internas de que a China não estava fornecendo detalhes cruciais sobre o surto, apesar de cumprir tecnicamente suas obrigações sobre o direito internacional. Ryan, chefe de emergência da OMS, disse que era hora de mudar de marcha e pressionar por mais informações. O perigo agora é que, apesar de nossas boas intenções, haverá muita atenção para a OMS se algo acontecer. E aconteceu. O cara pode ser a nova mãe de Ná, como é que se diz? Porque atraiu os olhos do mundo para eles, com uma série de erros. Em 11 de janeiro, Zhang de Xangai finalmente publicou a sequência do coronavírus frente às autoridades de saúde do Virological.org, usada pelos pesquisadores para trocar dicas sobre patógenos. Foi só então que o CDC chinês e o Instituto de Wuhan de Virologia e a Academia Chinesa de Ciências Médicas correram para publicar suas sequências em 12 de janeiro. Conveniente, né? Em 20 de janeiro, as autoridades chinesas alertaram, né, para que o vírus possa se espalhar entre as pessoas. A OMS enviou uma pequena equipe para Wuhan, né, em um de seus escritórios na Ásia. O representante da China, Galea, disse a colegas que os chineses estavam conversando abertamente e consistentemente sobre transmissão de homem a homem. O Comitê de Emergência da OMS, de especialistas independentes, se reuniu 2 vezes naquela semana e decidiu não recomendar uma emergência.
Mas a preocupação da agência levou a uma viagem em comum a Pequim pelo diretor-geral da OMS, o Tedros Adhanom, e pelos principais cientistas. Ó, só para vocês terem ideia, tá? O Tedros não é médico, tá? Ele não é médico de forma alguma. No final da viagem de Tedros, a OMS convocou outra reunião de emergência, declarando finalmente uma emergência global em 30 de janeiro. Tedros agradeceu profundamente à China, recusando-se mencionar qualquer uma das frustrações anteriores da OMS. Deveríamos ter expressado nosso respeito e gratidão à China pelo que está fazendo. Bela bosta, disse ele. Já fez coisas incríveis para limitar as transmissões dos vírus a outros países. Realmente fez mesmo, olha aí, ó. O mundo inteiro lotado de vírus. O Japão foi a primeira vítima, né, do vírus depois da China. E, vocês tinham que ter visto como é que estava o Japão. Eu faço até assim porque o Japão estava um caos na época. Os caras estavam tudo às cegas, não sabiam o que fazer. O Abe estava doido. O Abe não sabia se ele bloqueava os aeroportos, se deixava aberto. Ele estava ganhando tempo para ver o que ele ia fazer, né? Por isso que eu sempre falei nos meus vídeos, eu não gostaria de estar na pele dos políticos. Porque se eles fazem, eles tomam porrada. Se eles não fazem, eles tomam porrada também, né? Então, o Abe estava doido. Ele não sabia o que fazer, né? Aí chegou o Diamond Princess aqui, aquele navio com 700 negros infectados lá dentro. O Japão não sabia o que fazia, se botava esse povo no hospital, se botava esse povo em quarto de hotel, se deixava preso dentro do navio. E ficou assim por semanas. Até que estava fazendo teste em todo mundo, funcionário do governo pegando o coronavírus, negro não sabia mais. Então vocês imaginam a baderna que foi até começarem os países terem realmente informações do coronavírus por eles mesmos, porque se dependesse da China tava todo mundo ó. E agora os caras vêm querer pagar de bonitão. Por isso é que está aumentando o sentimento anti-China. Infelizmente, o povo chinês não tem culpa, tá? Eu peço para vocês não discriminarem o povo chinês de forma alguma. Mas a política da China não está deixando muito a escolha, porque acaba afetando, infelizmente. Por isso que eu peço para vocês, não discriminem o povo chinês. Mas quer sentar a língua na política da China? Meu, façam à vontade. Porque os caras estão cagando e andando pro mundo. Se eles estão ganhando dinheiro, tá tudo bem. Essa matéria aqui, tá, foi publicada hoje. Mas eu já estava falando sobre isso em janeiro, né? Desse tipo de coisa que estava acontecendo em janeiro. Porque eu venho relatando desde o princípio, né, o coronavírus. E nessa brincadeira eu vim acompanhando, por isso que eu sempre sentei a língua na China, infelizmente. Porque eu vi que esse tipo de coisa aconteceu desde o começo. Os caras só relataram o que aconteceu lá no começo. Eu não sei se eles fizeram esse tipo de matéria para poder passar um pano para o OMS, porque os Estados Unidos está caindo matando em cima, para poder tirar o OMS, desculpa eu falar o palavreado, para tirar o deles da reta e botar no da China de uma vez, porque perderam a adesão dos Estados Unidos. Mas apesar que a OMS errou bastante também, ao longo dos meses eles vinham dando informações assim que praticamente eles erraram, né? Ao falar que era não para usar máscaras, que as máscaras eram só para os médicos e outras coisas que eles vinham falando também. Eu bato muito em cima desse ponto, porque para mim, tá, foi o erro mais crucial da OMS. Falar que as máscaras eram só para os médicos. Tanto que você vê que o Japão não teve um boom tão expressivo que os outros países. Simples assim. Porque o Japão tem a cultura da máscara. Qualquer coisa o japonês coloca máscara. Ficou gripado, máscara. Veio cafuchou, máscara. Espirrou, máscara. Tá com febre, máscara. Sempre foi assim no Japão, né? Porque o Japão, aquilo que eu falei também em outros vídeos, o Japão é um país muito sofrido, já passou por muitas catástrofes. E vem passando ainda, né? E o corona é só mais uma delas. Mas graças a Deus, entre aspas, né, o Japão, pelo menos assim, o povo do Japão, ele costuma seguir a ordem do governo, né? Vai falar que são cachorrinhos?
Pode até falar, tá? Que são cachorrinhos, esse tipo de coisa que segue cegamente o governo. Mas aqui deu certo, tá? Você vê que aqui escreveu, não leu, o pau comeu no Japão. Diferente aí do Brasil, que é todo mundo, nós somos evoluídos. Olha a bosta que o país tá. Simples assim. Mas é isso aí, pessoal. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.